preciso cortar carboidratos para conseguir emagrecer, né? As dietas low carb ficaram muito famosas aí recentemente e eu vou te explicar aqui que existem 3 formas de você emagrecer. Por restrição calórica, ou seja, eu vou diminuir ali a quantidade de calorias que eu ingiro no meu dia. Por restrição de tempo, né? Então quando você vai lá e fala assim, vou começar a fazer um jejum, por exemplo, intermitente, eu vou ficar 16 horas sem comer e vou comer somente numa janela de 8 horas restante, né? Você restringiu a quantidade de horas do seu dia que você pode colocar algum alimento para dentro do seu corpo, né? Normalmente a restrição de tempo também acarreta numa restrição calórica, que faz com que você não consiga comer uma quantidade muito grande ali de alimentos. Normalmente era uma pessoa que beliscava muito ao longo do dia também, e isso aí faz com que ela restringe somente numa janela de 8 horas, então ela acaba comendo menos, né? E o terceiro ponto é você restringindo algum grupo de alimentos. Então, por exemplo, uma dieta low carb, né? Você vai quase não comer carboidratos, então vai uma quantidade muito baixa de carboidratos, né? Ou então você vai fazer uma dieta carnívora, então você vai tirar qualquer tipo de coisa que não seja carne, você tira plantas e vegetais, né? Ou então você vai fazer uma dieta paleolítica, você tira alimentos processados, enfim, todo tipo de nomes de dieta normalmente vai encaixar em cortar algum grupo de alimentos. E aí a low carb ficou muito famosa recentemente e entregando resultado para as pessoas, não porque as pessoas precisam cortar os carboidratos, mas porque normalmente, quando elas entravam numa dieta low carb, elas não entravam numa dieta low carb e continuavam comendo pão, macarrão, biscoito, bolo. Por quê? Porque a quantidade de carboidrato que essa pessoa come, né, em gramas, passa a ser uma quantidade bem pequena do dia dela. Se ela for gastar aquilo ali comendo, por exemplo, algum tipo de farinha, né, qualquer desses alimentos processados que eu falei, vai fazer com que ela tenha que comer ali só um pouquinho de macarrão e mais nada ao longo do dia. O resto do dia vai ser só carnes, castanhas, né, ovos, etc. Então, quando a pessoa passa a comer ali os vegetais, como por exemplo, brócolis, quiabo, as folhas, né, vai fazer vagem, aspargo, enfim, são alimentos que têm uma quantidade muito baixa de carboidratos. Então, permite que a pessoa consiga comer um volume maior de alimento, né, para encher a barriga mesmo, para ficar satisfeito. Se precisasse aquele pouquinho de macarrão que ela ia colocar, né, então ela consegue comer um volume maior de alimento e ficar saciada. Mas o problema não tá porque ela tá comendo pouco carboidrato, tá porque ela cortou o macarrão, cortou ali o pão, o bolo, o biscoito, todos os alimentos ali relacionados à farinha, cortou o refrigerante, ou então suco de caixinha, ou qualquer outra coisa que tem uma quantidade muito grande de açúcar, que é um carboidrato. Então, o problema não mora nos carboidratos, né? O problema mora nesses alimentos ultraprocessados. Porque esses alimentos ultraprocessados, né, a forma com que eles agem no nosso organismo faz com que desregule o nosso metabolismo, desregule o nosso trato intestinal como um todo, né? Desregule lá o nosso intestino. Então você ingerir alimentos ali que são cheios de açúcar, né, que geram um pico de insulina, e a insulina faz com que o seu corpo mande um sinal para você armazenar aquilo em forma de gordura. Então faz com que você coma um alimento e o seu corpo tenha uma tendência a armazenar ele como forma de gordura. Principalmente se você tiver o costume de comer esse alimento várias vezes e criar uma resistência à insulina. Porque é óbvio, se você é uma pessoa que alimenta super saudável, né, faz atividade física, não tem resistência à insulina, no final de semana você vai lá e come um chocolate, tem problema? Não. Seu corpo não vai entender aquilo ali, precisa armazenar. Não, ele vai pegar aquele chocolate ali, ele vai armazenar como estoque de glicogênio muscular e tá tudo bem, né? Mas se você fizer isso no outro final de semana, né, talvez um pouquinho venha para gordura subcutânea, mas não é esse o problema. O problema é fazer isso repetidas vezes, você cria resistência à insulina e a resistência à insulina faz com que o seu corpo ali armazene tudo aquilo que você vai comendo como uma forma de gordura. Então é importante tirar esses alimentos, né, que possuem uma quantidade muito grande de açúcar ou de farinha, que são os 2 alimentos aí que geram um pico de insulina muito grande no seu organismo. Então, os carboidratos, eles são realmente o vilão? Não, por quê? Porque as frutas, elas são carboidratos, mas elas são carboidratos que possuem vários outros micronutrientes com elas e também possuem fibras, né? Então, as fibras, elas ajudam o nosso funcionamento do intestino, né? Elas alimentam a nossa flora intestinal boa, que ajuda o nosso corpo em diversas funções, e também possuem vitaminas e minerais, possuem antioxidantes, então possuem substâncias que fazem com que o nosso corpo funcione melhor. Nosso corpo precisa desses micronutrientes. Por isso que uma forma de medir se o alimento é nutritivo ou não, né, é mensurar a quantidade de micronutrientes que ele tem. A quantidade de micronutrientes que ele tem disponíveis para o corpo absorver. Então, quando você come aí alimentos, né, como as frutas, por exemplo, elas têm uma quantidade ali, né, a molécula de glicose, molécula de frutose? Tem.
só que elas têm fibras. Então essas moléculas não são absorvidas rapidamente no corpo, igual quando você toma um refrigerante. Isso chega lentamente no seu organismo. Então, hora nenhuma cai uma quantidade muito grande de açúcar na sua corrente sanguínea e seu corpo precisa produzir muita insulina para poder tirar esse açúcar do sangue, porque o açúcar ele é tóxico. Então, como ele é tóxico, se você passar ali uma quantidade muito grande de açúcar no seu sangue, você vai ter algum problema, né? Tem chance de morrer. Por isso que seu corpo vai lá armazena aquilo ali. Por isso que se seu médico te pede um exame de glicemia, né, em jejum para medir a quantidade de glicose que tem no seu sangue, porque se ficar muito alto é um problema para você. Então, quando isso vai chegando lentamente, né, seu corpo vai armazenando, vai utilizando, né, utiliza para você movimentar, para você caminhar, para você carregar alguma coisa. Ela demora para poder chegar no seu organismo. Por quê? Porque as fibras freiam essa absorção do corpo. Então, as frutas que são carboidratos são excelentes fontes de carboidratos. Os vegetais, vamos pegar os vegetais que têm maior quantidade de carboidrato, né, que são as raízes. Então, por exemplo, a batata, ela também tem benefícios para o nosso corpo. E tem maneiras de você diminuir o índice glicêmico dela. Se você cozinhar, esfriar, cozinhar novamente, cada vez que ela esfria, muda ali um pouquinho as moléculas e diminui o índice glicêmico da batata, por exemplo. E fora as outras, né, que não são raízes, mas a abóbora também é excelente fonte de carboidrato, porque possui vitaminas e minerais, possui muitas fibras. Então o problema não reside nos carboidratos, né? Você não precisa parar de comer carboidratos para emagrecer. Na verdade, você não precisa nem parar de comer os alimentos ali que são os ultraprocessados. Você só precisa restringir eles para as exceções, né? Como o exemplo aqui do chocolate no final de semana. Se você for uma pessoa que come ali, né, a maioria das suas refeições da semana saudável, né, vamos pôr aí 80, 90% da sua semana saudável, né, vai permitir que você tenha 10 a 20% da sua semana podendo comer alimentos que são uma festa de aniversário que você foi, você não vai precisar ficar preocupando e medindo nada, uma sobremesa que você está a fim de comer, um jantar que você fez com seu parceiro e quer comer ali uma coisa que chamou a atenção no cardápio. Então você não precisa parar de comer para sempre os carboidratos, né? Ou mesmo esses alimentos carboidratos que vêm aí dos ultraprocessados. Você precisa restringir eles. Por quê? Porque esses alimentos, o uso contínuo deles provoca doenças. É igual o uso contínuo de cigarro. A pessoa que pegar e fumar uma vez e não fumar nunca mais na vida dela, ela vai ter algum problema na vida dela? Não, o corpo pegou aquela fumaça ali, achou estranho, mas não fez nada com ela. Mas o uso contínuo do cigarro vai trazer problemas para a pessoa. Assim como o uso contínuo, né, e constante em alto volume ali, de açúcar, farinha, né, nesses alimentos processados, que também são cheios de conservantes e de outros produtos que fazem mal para o nosso organismo, vai fazer com que você ganhe peso. Vai fazer com que você desregule o seu fígado, né, trazendo diversas consequências aí de um fígado com mau funcionamento, né? Então você vai ter aumento da sua pressão arterial, aumento do seu colesterol. Como você está armazenando tudo em forma de gordura, você também tem aumento dos triglicéridos no seu organismo. Então, consumir esses alimentos processados em excesso constantemente vai trazer problemas para o seu organismo e vai te engordar. Então a forma para você emagrecer não é necessariamente cortar os carboidratos, mas cortar esse tipo de alimento. E eu sugiro aqui que você não comece fazendo mudanças radicais. E eu falo isso porque eu acompanho pessoas na minha consultoria que decidem começar a emagrecer e querem fazer uma mudança drástica, porque ela tomou um puxão de orelha lá do médico e agora ela precisa mudar tudo. Mudar tudo normalmente não funciona, a não ser que você realmente passou por um trauma, né? Às vezes veio de um infarto e conseguiu sobreviver, né, de um AVC, de alguma coisa que assim, a mudança tem que ser radical, porque senão já era. Mas tirando isso, vale a pena você fazer mudanças, que eu chamo de mudanças por blocos. Comece mudando somente o seu café da manhã, que já vai impactar no resto do seu dia, porque uma vez que você não come uma refeição de alto índice glicêmico no café da manhã, então você não acorda comendo pão e um café com açúcar, né? Você come, por exemplo, ovos e frutas, você já regula o seu dia, sua vontade por doce, sua vontade por farinha, por açúcar ao longo do dia. Melhora a sua disposição, melhora o seu humor. Mas só de você melhorar aqui o café da manhã, consistentemente, já vai trazer um resultado muito grande no seu emagrecimento. Corta a farinha e o açúcar da parte da manhã, coloque uma proteína de qualidade igual o ovo, né? Que também tem diversos outros nutrientes além da proteína. Coloque as frutas e fica ali um bloco de tempo, né? Um mês somente mudando o café da manhã. Depois de um tempo, né, você já vai ter percebido que você fez outras mudanças ao longo do dia, naturais que aconteceram só por você melhorar o café da manhã. Aí você vai lá e passa a fazer uma mudança no seu almoço. Agora
hora do seu almoço, você quer incluir mais saladas, você vai retirar alguma farinha que você tinha costume de comer também, seja uma farofa, seja um macarrão, seja uma lasanha, seja um miojo que você fazia, né? Um macarrão instantâneo. Você vai retirar isso e vai incluir ali algum vegetal que você gosta. Ah, gosta de inhame? Coloque inhame. Gosta de mandioca? Coloque mandioca. Gosta de abóbora? Coloque algum vegetal que você goste, substituindo essa farinha branca que você comia aí no seu almoço. E depois você passa para o bloco da tarde ou da janta, mas comece somente com o bloco do café da manhã. E não mude mais nada. Vai ser muito mais fácil você retirar, né, esse pão do café da manhã do que fazer várias mudanças ao longo do dia. E você fala assim, Pedro, mas o meu pãozinho no café da manhã, eu gosto tanto, me faz falta, eu preciso de comer o pão no café da manhã. Eu vou te falar aqui que você não precisa de você comer o pão no café da manhã. Primeiro que não é um alimento mais gostoso. Ah, mas eu acho gostoso. Não, você acha prático, né? Você comer ali uma quantidade de frutas que é deliciosa, né? Com ovo, com queijo, né? Com manteiga. Você vai ver que isso é muito mais saboroso do que comer um pão que não tem sabor de nada. Você passa manteiga nele ou coloca queijo ou coloca alguma outra coisa para ter sabor, né? Mas o pão ali que você compra provavelmente nem tem tanto sabor assim, né? Os alimentos que eu falei aqui, a gama de frutas que você pode comer é muito mais saborosa do que um pão. Você tem a praticidade de querer só pegar o pão, passar manteiga e comer. Mas isso não faz bem para você. Aí você tem que escolher o que caminho você quer no longo prazo. Como você quer que o seu corpo esteja daqui a 10, 15, 20 anos. Lembrando que não é só sobre emagrecimento. Por quê? Porque você pode acostumar ali a comer só um pouquinho de pão, ou mesmo tomar um remédio para emagrecer, mas essa farinha e esse açúcar trazem diversos problemas metabólicos e tem pessoas magras que têm Alzheimer, pessoas magras que têm infarto, pessoas magras que têm câncer, né? Então não é só sobre emagrecer, é sobre colocar nutrientes no nosso organismo, não inflamar o nosso corpo como um todo. Então mude o seu café da manhã, tire o açúcar do café, tire a farinha, né? Pare de comer pão. Você vai ver como você vai desinchar, como você vai melhorar seu humor, sua disposição e como todas as outras mudanças vão ser mais fáceis. Lembrando, então, frisando mais uma vez, os carboidratos não são os vilões, né? Mas os carboidratos refinados, que são aí as farinhas, e o açúcar, que são os vilões que trazem tantos problemas metabólicos no nosso organismo. E se você tem uma dificuldade muito grande de cortar o açúcar, por exemplo, do café ou de algum tipo de bebida, comece substituindo pelo adoçante, que não é uma boa opção, mas que é uma opção melhor do que o açúcar. E aí você vai mudando o seu paladar, vai diminuindo a quantidade de gotas que você coloca e depois, com o tempo, comendo frutas, você vai ver que você não precisa mais daquela quantidade de açúcar, você não precisa mais daquele adoçante, você não precisa mais adicionar doce em nada, porque seu paladar mudou e você consegue sentir o gosto das coisas. E aí você vai ver, como eu disse, que uma quantidade de frutas ali no café da manhã é extremamente saborosa e doce, que você não precisa colocar adoçante ou açúcar em mais nenhum tipo de bebida que você coloca no seu organismo. Eu quero que você comente aqui embaixo qual dessas 3 estratégias que mais funcionou para você: restrição de tempo, restrição de calorias ou restrição de algum tipo ou de grupo alimentar. Compartilhe esse vídeo para alguma pessoa aí que está querendo emagrecer. Lembre-se de se inscrever aqui no canal para sempre receber os vídeos em primeira mão. Eu vou deixar aqui na sequência um vídeo sobre uma dieta anti-inflamatória, o que você deve comer. Até mais!